Nós sabemos, queridos, que Deus cuida de nós e a Bíblia diz que Ele cuida de nós com um zelo muito especial, com o zelo de Deus. Partindo desse princípio, nós vamos entender que o propósito do Senhor com as nossas vidas é que nós sejamos dia a dia abençoados, preparados, consagrados totalmente a Ele. Por isso, a palavra de Deus nos diz que o Senhor cuida das nossas vidas com um zelo muito especial. É zelo de Deus, é zelo de Pai, é zelo de quem sabe do que nós precisamos, do que é melhor. É Ele que te dá o sono enquanto você dorme, descansa. A Bíblia diz que Deus dá aos seus amados o sono enquanto dorme. A Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. A Bíblia diz: o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. E o salmista também diz no Salmo 23 que o Senhor é o meu e o seu pastor, e ele estará sempre presente do nosso lado para nos abençoar. Partindo então deste princípio, desse pressuposto de que estamos sempre guardados pelo Senhor, precisamos também aprender a ter zelo na casa de Deus. O zelo da tua casa me consome, ó Senhor. Diz assim a palavra do Senhor. Abra aí a sua Bíblia, Ageu, capítulo 1. Ageu vai nos mostrar como nós vemos, ou como nós devemos ver a casa de Deus. O livro de Ageu tem apenas 2 capítulos e creio que poderá muito nos ajudar. Ageu capítulo 1, versículo 3 e 4. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: porventura é para vós tempo de habitardes nas vossas casas forradas, enquanto esta casa fica deserta? Versículo 9 diz: esperastes o muito, mas eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quando trouxeste para casa, eu dissipei com um sopro. Por que causa? Disse o Senhor dos Exércitos: por causa da minha casa, que está deserta, enquanto cada um de vós corre a sua própria casa. Por isso retém os céus sobre vós o orvalho, e a terra detém os seus frutos. E mandei vir a seca sobre a terra, sobre os montes, sobre o trigo, sobre o mosto, sobre o azeite, sobre tudo que a terra produz, como também sobre os homens, sobre o gado, sobre todo o trabalho das suas mãos. Amados, o que nós temos visto que o homem do século XX, século XXI, tem se preocupado demasiadamente consigo mesmo, com o seu corpo, com o que ele há de comer, com o que ele há de beber, com o que ele há de vestir, com o carro novo, com a casa nova, com o emprego, com férias, com praia, com tudo o que é do nosso cotidiano, da nossa vida física, humana. Mas será que nós temos tido o mesmo zelo com as coisas de Deus? Quando Jesus expulsou os vendilhões do templo,
dando assim uma panorâmica do que nós queremos dizer, ele expulsou aqueles que aproveitavam do momento de adoração, do momento de culto daquele povo ali no templo, vendendo objetos para que eles pudessem oferecer em sacrifício a Deus, fazendo da casa do Senhor uma feira livre e de exploração ao povo que ia ali para adorar. Isso é o zelo que ele estava demonstrando como homem pelo templo, pela casa do Senhor. Já o profeta Ageu está falando de uma situação em que nós nos preocupamos com uma aparência melhor da nossa casa, a fachada tem que estar bonita, as portas têm que estar com as trancas perfeitas, a pintura do imóvel tem que estar bonita, sem manchas, sem marcas, sem rachaduras, as paredes firmes, consistentes. Mas muitas vezes não temos tido o mesmo cuidado com a casa de Deus, com o templo, o nosso lugar de adoração. Mas nós queremos também falar sobre o templo do Espírito Santo, que sou eu e você. Será que temos tido cuidado desse templo? Fisicamente, espiritualmente, moralmente, eticamente? Precisamos cuidar mais para termos, então, uma vida perfeita diante de Deus. Antes de mais nada, eu quero deixar aqui 4 perguntas óbvias para você. Você gosta de ver a sua casa suja, com várias coisas espalhadas pelo chão? Você gosta que sua casa esteja fedorenta, mal cheirosa? Se alguma visita chegar, você achará isso legal? Você gosta que sua casa esteja organizada do seu jeito ou do jeito que qualquer outro colocar? Gostaria que outros fizessem com suas coisas o que bem entendessem? Então vamos analisar para aprendermos a zelar das coisas de Deus como procuramos zelar daquilo que nós gostamos. A palavra do Senhor relata que o povo de Israel estava sendo egoísta, estava tendo um zelo exacerbado pelas suas casas, pelas suas tendas, estavam cuidando das suas casas e deixando desmazelado a casa de Deus, deixando de lado, deixando que o templo ficasse de qualquer maneira. Por isso, o povo de Deus começou a passar dificuldades na sua cultura, na sua colheita, dificuldades financeiras, problemas econômicos. E Deus, então, reteve a sua bênção no trabalho das suas mãos. Quantas vezes nos perguntamos se nossa casa tem tudo o que precisamos? Se nossa casa tem tudo o que queremos? Mas não perguntamos a nós mesmos se na casa de Deus tem tudo o que precisa, e não nos perguntamos se na casa do Senhor está faltando alguma coisa, ou se tem alguma coisa por fazer. Esses dias de isolamento, nós temos visto alguns irmãos de nossa igreja dedicando horas de trabalho pós o seu trabalho rotineiro para sustento da casa,
dedicando horas a fio de trabalhos à noite, até tarde da noite, cuidando da manutenção física do nosso templo, da nossa igreja. Isso é louvável, isso é o que Deus tem colocado no coração desses irmãos. E eu prefiro não mencionar o nome para não provocar alguma injustiça, mas eu tenho visto ali pelo menos umas 8, 10 pessoas se dedicando praticamente todos os dias a cuidar do templo, a fazer a manutenção, a pintura, colando um piso, ajudando na sonorização, ajudando nas instalações do templo, na aparência do templo. Até mesmo o nosso pastor, vez por outra ali, até passando um pano no chão, sempre trabalhando na manutenção elétrica. Nós temos visto, então, muitas pessoas, não quero mencionar nomes aqui, mas são agraciados, são abençoados de Deus. Não posso mencionar nomes para não ficar esquecido algum nome. Quantas vezes somos egoístas e queremos sempre algo de Deus, e queremos sempre que Deus nos restitua, que Deus nos abençoe, que Deus multiplique, que Deus abra as portas, que Deus quebre barreiras, que Deus repreenda a enfermidade, que Deus... Estamos buscando bênção todo dia, clamando a Deus por bênção todos os dias, e queremos isso para nós. Ah, Senhor, eu preciso disso, preciso daquilo outro, e sempre colocamos diante de Deus uma lista de compras, uma lista de bênçãos que precisamos, mas não queremos nos entregar totalmente a Ele. Quantas vezes, queridos, buscamos incansavelmente pelas coisas materiais e deixamos de buscar a Deus em favor da nossa vida espiritual. Às vezes, espiritualmente, estamos capengando, rastejando. Estamos buscando bênçãos materiais. Eu quero um carro melhor, eu quero uma roupa melhor, eu quero uma casa melhor, eu quero um emprego melhor. Mas não nos preocupamos com a nossa vida espiritual. Não estamos da mesma forma nos dedicando ao Senhor, para que a nossa vida espiritual seja cheia do poder de Deus e do poder do Espírito de Deus. Não é errado quando nós oramos em prol das coisas materiais. Claro que não. Precisamos disso. Isso amacia o nosso ego. Isso nos faz sentir bem moralmente. Mas é errado quando colocamos essas coisas materiais acima da nossa vida espiritual, acima da nossa comunhão com Deus. Lembrando que quando estamos espiritualmente bem, estamos bem mesmo. E que de tão abençoados, às vezes, nem vamos nos preocupar mais com as coisas materiais. O apóstolo nos adverte que nós devemos deixar de olhar para trás, para as coisas do passado, e temos que olhar para o alvo que nos está proposto, o prêmio da nossa soberana vocação. Louvamos e exaltamos o nome do Senhor. Queridos, quando nós estamos mal espiritualmente, nós perdemos o foco até das coisas materiais. Também, às vezes. Só que quando nós misturamos as coisas, quando nós deixamos de agir espiritualmente, deixamos de buscar espiritualmente, deixamos de crescer e viver espiritualmente para o Senhor, para adorar ao Senhor, e buscamos e focamos só nas coisas materiais, nós vamos definhando espiritualmente mais e mais até nos tornarmos espiritualmente mortos.
e talvez até entregues ao pecado. Se estamos bem espiritualmente, estamos bem mesmo. E as demais áreas da vida, nós não vamos nem nos preocupar, porque elas vão ser abençoadas. A Bíblia diz que quando você busca o Senhor, você será abençoado no campo, você será abençoado na cidade, você será abençoado na roça, você será abençoado no trabalho. Todas as bênçãos vão correr atrás de você e vão produzir sobre a sua vida. A Bíblia diz assim, amados, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Isso é promessa de Deus, amado. E promessa de Deus não é promessa vazia. Não, Deus não é político para fazer promessa e deixar de cumprir. Ele promete, ele cumpre. Então procure cuidar da sua vida espiritual, porque as outras coisas serão acrescentadas. Busque a Deus, busque ao Senhor. Tenha zelo com as coisas de Deus. Tenha zelo com a casa de Deus. Cuide bem da casa de Deus. Você deve cuidar bem da sua casa, da sua família, dos seus filhos, sustento do lar, provisão. Você deve se preocupar com isso e correr atrás disso. Mas precisa ter também zelo pelas coisas de Deus e na casa de Deus. Cuide bem da sua família. Cuide bem da sua casa, do seu carro. Mas não se esqueça de cuidar das coisas de Deus. Tenha zelo. Não se esqueça de cuidar dos negócios de Deus, da sua vida espiritual, de estudar a palavra, de buscar a Deus incessantemente e de levar até as pessoas com poder a palavra de Deus, uma palavra que transforma, que restaura, que salva, que liberta, que cura. Não se esqueça, meu amado, de buscar dia a dia intimidade com Deus. Isso deve ser prioridade na nossa vida. Buscar intimidade, buscar relacionamento com Deus. Lembrando, queridos, que o nosso corpo é casa de Deus. A Bíblia diz, não sabeis vós que sois templo do Espírito de Deus que habita em vós? Cuide bem do seu corpo. Não permita que vícios e problemas e coisas que destruam o seu corpo físico façam parte do seu cotidiano. Entenda isso, querido. Você precisa cuidar do seu corpo físico e cuidar também da sua vida espiritual e ter mais zelo pelas coisas de Deus. Deus está sempre pronto a cuidar da nossa vida, da nossa casa, da nossa família, do nosso sustento, do nosso trabalho. Ele quem nos dá todas as coisas. Todos os dias nós oramos, Deus, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Ele que nos dá graça, que nos dá instrução, direção, sabedoria, orientação para agirmos no nosso lar, na nossa família, na nossa casa, para administrar aquilo que nós temos, aquilo que nós alcançamos, e para buscar dia a dia o melhor para as nossas vidas. A Bíblia, ela nos diz que se quiserdes e ouvirdes, comereis o melhor desta terra. O que Deus tem para nós, querido, que o profeta Isaías falou em Isaías 1,19, se obedecerdes, se quiserdes, comereis o melhor desta terra. Deus tem o melhor para as nossas vidas.
E Ele tem cuidado de nós dia após dia. Portanto, é preciso aprender a ter zelo pelas coisas de Deus, a cuidar da casa de Deus, do templo físico, da igreja, como se fosse cuidando da sua casa. Voltemos então às perguntas que eu deixei lá no início. Você gosta de ver a sua casa suja? Com várias coisas espalhadas pelo chão? Claro que não. Então cuide da casa do Senhor para que nada fique fora do lugar, para que todas as coisas estejam adequadamente postas. Você gosta que a sua casa esteja maltratada, fedorenta? E se alguma visita chegar, você acha que ele acharia isso legal? Você gosta que a sua casa esteja organizada do seu jeito ou do jeito que qualquer pessoa queira colocar? Você gostaria que outras pessoas fizessem as suas coisas como eles bem entendessem? A minha orientação para você nesta manhã é cuide bem da sua vida espiritual. Cuide bem deste templo que é corpo e é o templo do Espírito Santo de Deus. Cuide bem da sua casa. Cuide bem da casa de Deus. Cuide bem das coisas de Deus. Porque Deus tem cuidado de você. Dia após dia. E a Bíblia nos diz, para fecharmos este raciocínio, que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Então, tudo quanto você for fazer, coloque na direção de Deus. E procure ser mais zeloso com as coisas de Deus. Principalmente com a sua vida espiritual. Cuidando para ser agradável a Deus. O Senhor te abençoe e te guarde neste dia, em nome do Senhor Jesus. Que és o Deus